Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, aos despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, nós estamos diante da santa e bendita palavra do Senhor, que acabamos de ler uma porção dela neste belíssimo e extraordinário salmo. Palavra que o Senhor permitiu ao teu servo no passado registrá-la e entrou aqui, ó Deus, neste livro que nós tomamos como livro sagrado, santo para as nossas vidas. Palavra viva e eficaz. A nossa mente, ó Deus, é limitada para compreender todas as coisas. E em falando então, Senhor, de mentes que são carnais, não conseguem compreender as coisas espirituais. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos ajude agora na compreensão da tua revelação escrita. Aquilo que o Senhor já trabalhou no meu coração preparando esta mensagem, nos exames, nas pesquisas, agora aqui com simplicidade e com eficácia, ó Deus, fale aos nossos corações, que nós, como povo do Senhor aqui neste local, possamos ouvir a voz do ministro do Senhor em nosso coração, a voz do teu Santo Espírito, que inspirou o autor a escrever. O Espírito Santo ilumine a nossa mente neste momento, porque só o Senhor conhece os nossos corações. Tu sondas o que passa na nossa mente. Precisamos, ó Deus, do teu auxílio bendito. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Diácono. Só um aviso. Muito obrigado. Meus irmãos, a gente fica pensando, o que é tudo isso daqui que está acontecendo conosco? Por que é que nós temos um lugar ou um local apropriado para domingo após domingo reunir? Eu poderia perguntar para vocês e para mim também, mas como eu já preparei esse sermão, eu já respondi para mim mesmo. Mas para vocês, qual é o valor que nós temos hoje quando nós nos reunimos aqui neste local? Que é isso?
O que deve acontecer conosco, meus irmãos, quando adentramos aqui neste local para cultuar o Senhor? O que isso significa? É apenas uma reunião solene? Ou um encontro social? O que significa este momento de adentrar na presença do Senhor em culto? O que é que nós atinamos aqui, meus irmãos? O salmo que acabei de ler com vocês é de um sábio da nação de Israel. O título aqui vai nos dizer que é Salmo de Asaf. Quem é esta pessoa? Não temos certeza. Temos essa indicação. Há quem diga que este salmo é de Davi. Mas eu não vou tomar aqui o salmo de Davi, ainda que possa ser dele. Eu vou pelo título que eu tenho aqui, que está aí abaixo do título maior, que na sua Bíblia deve estar aí, você que está com a Bíblia de papel, o problema da prosperidade dos maus. Isso daqui foi o tradutor que colocou, mas embaixo nós temos aí Salmo de Asaf. Eu vou tomar dele. Um homem, um sábio da nação de Israel, alguém com autoridade para escrever salmos. Então não é uma pessoa qualquer, não é. Isso nos choca, porque não seria uma pessoa de quem nós esperaríamos ter esse tipo de pensamento que eu acabei de ler aqui. Não deveria ser. Ele está descrevendo aquilo que um dia passou por sua mente e que ele mudou de ideia, obviamente, depois de ter entrado no santuário de Deus e observado então a vida e o fim dos ímpios. Ímpios aqui, aqueles que são contrários à fé dele, que é contrário aos princípios que ele tem ou segue. Aqueles que são, na linguagem hoje, seria os inimigos da cruz de Cristo, os ímpios. Então ele entrou no santuário e contemplou isso de uma maneira sobrenatural da parte de Deus. O Salmo começa enaltecendo, meus irmãos, a justiça e a benevolência de Deus. É interessante que o Salmo começa com uma conclusão. Aqui no versículo 1 e 2, especialmente no versículo 1, é a conclusão dele. Ele já quer deixar isso de cara. Porque o que ele vai falar para frente, ele quer que você tenha certeza de que era o que ele pensava. É a mesma palavra que ele encerrou. Se você der uma olhadinha na última palavra, ou no último versículo, versículo 28, ele diz assim, deixa eu ler para vocês que é melhor. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. É o versículo 28. Então, ele começa nessa certeza de que ele serve um Deus que é bom o tempo todo, em detrimento da sua situação. Embora, meus irmãos, Deus, aos olhos do sentido e da razão, possa parecer negligenciar os seus servos, porque como é que pode um Deus bom permitir sofrimento para os servos dele? Doença, cerceamento da sua liberdade, perseguição. Como associar um Deus bom com todas as coisas ruins que acontecem com os servos dele? Mas embora, meus irmãos, aos olhos do sentido e da razão, isso possa parecer uma verdade, todavia sempre a graça de Deus abraça os seus servos. A bondade de Deus o assiste na hora da dor. A sua benevolência. Então olha comigo, por gentileza, o versículo 1 aí deste salmo. O salmista vai apresentar aqui que existe sim um verdadeiro israelita que tem um coração limpo. Ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel. Israel aqui tomado a nação, meus irmãos. Mas nós sabemos que o salmista aqui está falando de um verdadeiro israelita. E ele diz no finalzinho, para com os de coração limpo, pressupondo que existem israelitas que não têm coração limpo. Vocês devem lembrar de um encontro que uma vez o Senhor Jesus teve com Natanael. Parece que Filipe chamou Natanael e disse, Natanael, venha ver, porque nós encontramos aquele
de quem Moisés falava pela lei e pelos profetas também havia anunciação dele, o Messias. E me parece que Natanael perguntou qual era a procedência. Mas ele vem da Galileia, é um galileu. E vocês conhecem o que Natanael disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia? E o que é interessante é que o Senhor Jesus não se importou com esta palavra de Natanael. O versículo de número 47 de João, capítulo 1 do Evangelho de João, nos informa que o Senhor Jesus, quando viu Natanael se aproximar, disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo ou dolo. Então existiam os verdadeiros israelitas e existiam os falsos israelitas, por assim dizer. Mas aqui o salmista está dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E o Israel aqui hoje nós tomamos como igreja, meus irmãos. De fato, o Senhor Deus é bom mesmo para a igreja dele hoje, para com os que têm coração limpo. Isso está bem claro. Então, ele já deixa isso, ele já resumiu aqui o que ele vai dizer. Olha o versículo 2, por gentileza. Aqui é o drama que ele viveu, meus irmãos. O versículo 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um verdadeiro israelita, um sábio da nação, um entendido da lei, alguém que escreve salmos. E ele está confessando a sua fragilidade. Ele está aqui mostrando a realidade que nós enfrentamos neste mundo. É um mundo perverso, encantador, que nos seduz, que quase derrubou ele. Antes que ele pudesse voltar ao equilíbrio natural da sua mente racional, que o capacitasse a formar um reto juízo diante de Deus das coisas que estavam acontecendo, a sua aprovação, por assim dizer, ele havia caído num estado de estupidez, quase irracional, ele vai dizer mais para frente. Só que me faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: você que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então te prepara. Você que pensa que está de pé, pensa, porque às vezes a tentação vem de uma maneira, mas Deus é fiel para segurar os seus, o verdadeiro israelita, o de coração limpo. Então esta é a apresentação dele. Ele já diz aqui: eu quase fui. A coisa foi forte demais. A sedução era imensa. As chamadas eram intensas. Eu fui muito seduzido. Eu quase não resisti. Ele diz aí: quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Isso acontece até hoje com os verdadeiros crentes. Quem são crentes fiéis sabe disso. Tem hora que a pressão é tamanha que você quase. Mas olha comigo o versículo 3. Aqui é a declaração da natureza da tentação com que ele foi tomado. Versículo 3 diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, ele confessa o pecado dele aqui. Inveja é um pecado. A Bíblia deixa isso bem claro. Invejar os arrogantes? Que isso, Asaf? Que coisa feia. Desejando aquilo que você não pode ter. Isso parece familiar, meus irmãos? A gente dá uma olhadinha para o ímpio, que ainda não serve a Deus, e você que serve, de repente você fala: não é possível. Eu que sou servo do Senhor, eu que estou lá na igreja domingo após domingo, enfrento uma magrela lascada. E olha ele, a vida que ele leva. Você viu o carro que ele comprou? A casa que ele conseguiu? A viagem que ele fez com a família? Quem sou eu? E aí os pés começam. A inveja, meus irmãos, é um problema. Provérbios deixa isso bem claro. É a podridão dos ossos. O
livro dos Salmos, no Salmo 37, o salmista diz assim, versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E o salmista diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Ele é o Deus da prosperidade. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não tenha inveja, aquiete o teu coração, porque senão os seus pés podem resvalar. Mas o salmista está dizendo que eu entrei por essa e quase foi um caminho tenebroso para mim. Provérbios capítulo 23, versículo 17 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Por que todo dia? Porque se você não perseverar um dia, você pode cair na sedução desta tentação. E eu não sei vocês aqui, meus irmãos, quantos já passaram por isso. Examinando este salmo para refletir com vocês aqui numa mensagem, eu falei: Senhor, me perdoa, porque não foram poucas vezes que eu também invejei a prosperidade daqueles que não temem a Deus. Isso é coisa natural no nosso coração, meus irmãos. Volta os seus olhos para o Salmo 73, por gentileza, agora o versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele vai descrevendo aqui o que está no coração dele. Eu estou invejando a prosperidade dele, mas não é só isso. Eu também fico olhando a vida deles, a saúde deles, o corpo físico. O salmista descreve, meus irmãos, os confortos e vantagens desses ímpios, os quais são, de certo modo, tentações tantas a abalar a fé dele, quiçá a fé do povo de Deus. Vocês prestaram atenção? A conclusão que ele chegou é o seguinte: olhando para a vida deles, eles não têm preocupação, eles não adoecem de ansiedades, eles não têm preocupação nenhuma. Sabe o que é ansiedade? Você que é um crente fiel e não consegue nem dormir direito, aqueles pensamentos intrusivos que tomam a sua mente. De vez em quando você tem que tomar um remedinho para te ajudar a repousar em paz. O salmista está dizendo: os ímpios, eles deitam e dormem em paz, eles não têm preocupação nenhuma. É a conclusão que ele chegou. E ele disse mais, que nos assusta aí. E olhando para o corpo físico deles, eles têm saúde. Eles não morrem com muita facilidade, eles vivem muito. O texto diz que o seu corpo é sadio, tem saúde boa, físico bom, numa linguagem atual hoje, corpo sarado e nédio. Nédio, eu fui pesquisar essa palavra. O que significa corpo nédio? Eu me assustei, meus irmãos. Me assustei porque nédio aqui, o autor está usando a cultura da época. Então, talvez o que eu vou falar aqui vai chocar vocês ou vai tirar sorriso de vocês. O que o autor está dizendo é o seguinte: eu olho para eles, eles têm saúde, e a saúde deles é a característica da barriga deles. É o que ele está dizendo aqui. Nédio significa lustroso, e lustroso aqui era a barriga. Eles observavam, eles tinham um barrigão e passavam óleo na barriga e mostrava a sua barriga. Isso era símbolo de boa saúde. Alguém barrigudo. Eu fui fazer uma pesquisa se isso aqui procede até nos dias de hoje. E pasmem vocês, meus irmãos, existe uma tribo na Etiópia, acho que é Bodi, que é habitada por uma tribo, não sei o nome da tribo direito não, depois vocês pesquisam lá, Mei, eu acho que é mais ou menos isso, ou Mi, o nome da tribo lá. Quanto maior for a barriga do homem, mais ele é considerado atraente, ainda hoje. Você entrar lá, você fica chocado vendo os homens barrigudos, todo mundo encantado. É a cultura deles, meus irmãos. Nesta tribo, todo menino pequeno está sendo ensinado e ele quer crescer e quer virar um homem barrigudo. Porque essa é a cultura dele.
O que o salmista nos diz aqui, meus irmãos, é o reflexo de uma cultura da sua época. Ele está dizendo que ser próspero naquela época, naquela ocasião, entre outras coisas, significava ter uma barriga gorda e brilhante. Ele analisou isso. Não sei se ele ficou com inveja até daquela barriga, mas ele está invejando. Se você fizer uma pesquisa aí, a nossa cultura mudou. Cada século a nossa cultura vai mudando. Mas os estudiosos dizem que o século XVII foi marcado, meus irmãos, por uma cultura das mulheres mais cheinhas. No século XVI, ser bem aceita na sociedade tinha que ter um corpinho mais cheinho. No século XVII, perdão. Depois vocês pesquisam isso daí. 17 mesmo. No século XXI, já está tudo ao contrário. Quanto mais seco você for, esse é o padrão. Então a cultura muda. Então ele está usando aqui, meus irmãos, o reflexo da sua cultura, a cultura da época deles. Volta os seus olhos, por gentileza, para o Salmo 73, versículo 5. Ele continua. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha o análise que ele está fazendo, meus irmãos. O salmista aqui nos faz lembrar a liturgia que o nosso querido seminarista conduziu aqui muito bem, do Salmo 90, versículo 10. Vocês devem lembrar que na liturgia foi lido aqui. O Salmo nos informa que os nossos dias, ou dias da nossa vida, sobe a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, diz o Salmo, o melhor deles é canseira e enfado. Foi lido aqui com muita propriedade. E é isso mesmo, meus irmãos. Mas o salmista está olhando para a vida dos ímpios e está dizendo, nem na velhice eles ficam cansados. Eles são atletas, vivem muito bem. É a análise que ele faz. O que o salmista observa, meus irmãos, nos ímpios, é isso. Parece que até na velhice eles são mais privilegiados do que os crentes. Os crentes, quando chegam na velhice, é uma canseira danada. É um enfado. Mas o ímpio, que nada. Analisando nesta perspectiva, a conclusão é uma só. Vale a pena mesmo servir a Deus? Vale a pena ficar perdendo tempo aqui nesse lugar? Enquanto você poderia estar em outros lugares curtindo a vida? Versículo 6, olha comigo aí. Volta os seus olhos para o Salmo 73, versículo 6. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. A figura aqui agora, meus irmãos, é que os ímpios se gloriam em sua audácia, ou em suas audácias, que são muitas, nas suas demências. Como que eles sentindo que fossem ricamente adornados com uma corrente de ouro. Eles estão envoltos em uma proteção de todos os bens e tesouros que eles possuem. Os ímpios se fazem tão cegos, meus irmãos, ante a sua prosperidade, que se tornam mais e mais soberbos e insolentes. A soberba é, por assim dizer, a fonte e mãe de toda violência. Se você tiver dinheiro, se alguém te irritar, você manda matar, você manda bater, você ameaça e você paga. Você tem influência. Não estou dizendo que todos que têm dinheiro fazem isso. Eu estou descrevendo o ímpio, o que não teme a Deus. Versículo 7, por gentileza. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Do coração brotam-lhes fantasias. Eu não preciso nem escrever isso aqui, que é tão gráfico para nós. Numa cultura que acabamos de presenciar aí, a maior festa do planeta, a festa das fantasias, das máscaras, como é que eu vou usar a linguagem? Da mudança de caracteres. Os estudiosos das áreas da personalidade humana nos dizem o seguinte: as fantasias são mecanismos de defesas que consistem na criação de um sistema de uma vida paralela.
que existe apenas na imaginação de quem o cria, com o objetivo de proporcionar uma satisfação ilusória, que não é ou não pode ser obtida na vida real. Então ele cria uma fantasia. Ele vai se travestir de uma personalidade que não é a dele. É isso que o sábio está dizendo. Os olhos saltam da gordura e do coração brotam-lhe fantasias. Versículo 8 e 9, por gentileza, meus irmãos. Eu vou até o versículo 16 apenas. Versículo 8 e 9 diz assim: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Os ímpios agora, soberbos e arrogantes, agora vão verbalizar, eles vão declarar com suas próprias palavras insultuosas, tanto contra Deus, como contra os homens. Eles não têm nenhuma vergonha quanto a isso, meus irmãos. Agora eles são os senhores da verdade. O que importa é o que eles estão dizendo. Versículo 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Meus irmãos, e é aqui que nós entendemos que há um grande perigo. Aqui são aqueles que até haviam se considerado pertencentes do povo de Deus. É alguém até que se aproximou, se encantou com as coisas de Deus, mas de repente foram arrebatados por esta tentação. E foram até mesmo naufragados e tragados por ela. Eles não aguentaram a sedução e caíram. Entraram por esse caminho. Meus irmãos, a Bíblia não é contra a prosperidade, eu quero deixar isso bem claro. A Bíblia é contra a prosperidade avarenta. Eu oro para que o Senhor Deus derrame prosperidade sobre a vida de vocês aqui. Mas se o coração de vocês forem avarentos, meus irmãos, se esta prosperidade vier, vai ser um problema na vida de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, orientando deste perigo, ele diz assim, é um texto bem conhecido e vocês sabem. Timóteo 6, versículo 9 e 10. É dito assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas consciências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, prestaram atenção, na sedução que a prosperidade traz, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não estou dizendo que se você deseja ficar rico, que você tem que fugir disso. O problema que Paulo está dizendo aqui é aquele que tem o coração avarento. Se a riqueza vai me levar para um caminho de perdição, meus irmãos, já pensou eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Então eu não quero. Deixa eu viver a minha vida simplesinha mesmo, e dependendo do Senhor todo dia. Todo o dia. Então são pessoas que foram esmagadas na destruição porque, sendo insensatas, levadas a invejarem os ímpios e desejando seguir os ímpios, dizem adeus ao Senhor. Presta atenção. Dizem adeus a Deus. Deu para entender? E a prática da vida religiosa dela. Meus irmãos, eu conheço alguns assim. Não era nada, começou a crescer, começou a estudar, conseguiu entrar numa empresa muito boa, um salário muito bom, e estava na igreja e depois falou assim, adeus, e foi embora, meus irmãos. Abandonaram a simples fé. Olha o que o salmista está dizendo, gente, cuidado, porque é um caminho escorregadio nisso. Versículo 11 e 12, rapidinho, vamos lá. Diz assim,
Salmo 73, versículos 11 e 12. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Ele está focando nisso. Meus irmãos, é tão comum, escute isso daqui com atenção, é tão comum entre a parte incrédula da humanidade negar que Deus cuida do mundo e governa. Ela chega a uma conclusão pela sua própria autoexistência, entre aspas, de que Deus não existe. Como é que Deus pode governar o mundo? E afirmam que tudo provém do acaso. Ela toma uma decisão. Foi o drama de Freud, uma mente brilhante, um homem que contribuiu muito para as ciências humanas, mas que infelizmente aquela mente brilhante não conseguia conceber um ser transcendente. Não pode haver alguém do lado de lá, porque do lado de cá as pessoas sofrem demais. A conclusão que Freud chegou é: Deus não existe. E virou um ateu, e morreu ateu. Até que C.S. Lewis, um outro pensador de mente brilhante, levanta para contrariar as posições de Freud, dizendo: de fato, há sofrimento do lado de cá, mas existe um ser todo-poderoso do lado de lá e do lado de cá. Ainda que C.S. Lewis também viveu um período de ateísmo, mas depois a mente dele voltou à sã consciência. Me fez lembrar aqui de Asaf. Uma mente pensante da nossa época morreu há pouco tempo, Steve Hawking, que sofreu de uma doença terrível, ficou preso a uma cadeira de roda. Uma mente brilhante, esquematizou toda a sua vida aqui neste mundo, a comunicar com o mundo, mas tinha uma grande dificuldade de acreditar num ser transcendente. Ele afirmou categoricamente: Deus não existe. Em outras linguagens, Deus está morto. Tem uma frase aí na internet que é atribuída a ele, dizendo assim: a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Um ateu falando isso. E nós temos aí um doutor em teologia e física, um cientista, John Lennox. Não é John Lennon, John Lennox, não sei nem falar direito. É um teólogo que combateu a frase de Steve Hawking. Ele disse: o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Eu achei isso fantástico. Pois é, mas os ímpios, eles afrontam Deus, como diz aí o versículo de número 11. Como é que Deus sabe que você está sofrendo? Como é que Deus sabe que você chora à noite? Acaso há conhecimento nele? Será que ele sabe de todas as coisas mesmo? Se ele sabe, por que você está se sentindo sozinho? Uma mente aqui brilhante que não crê em Deus. E o versículo 13 e 14 diz assim: volte seus olhos para o Salmo 73. Versículo 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Prestaram atenção, meus irmãos, por que é que o salmista chegou a essa conclusão? O que é que estava acontecendo com ele? Os sofrimentos da vida. A conclusão aqui é dramática, que este sábio chega de análise da sua existência nesse mundo. E não são poucos, meus irmãos, que podem cair nesta malha, fazer uma análise das circunstâncias que você se encontra e chegar à conclusão: não dá, é perda de tempo. Não é isso que ele diz aí no versículo de número 13? É inútil. Depois você grifa essa palavra inútil aí. Inutilmente conservei puro o meu coração. Por isso que ele já começou o salmo dizendo assim: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Porque ele tinha pensado que não valia a pena manter o coração limpo. É o que ele vai dizer para a gente concluir. Eu concluo aqui. Versículo 15 e 16. Olha o que ele diz:
se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Preste atenção aqui num detalhe, meus irmãos. Aqui, a informação que nós temos é que o salmista só pensou, ele não falou. Tudo isso daqui, invejando o ímpio, foi coisa da mente, do coração dele. Só que agora a gente sabe porque escreveu. Meus irmãos, refletindo sobre isso daqui, que perigo é isso aqui? Há coisas que nós não precisamos e não devemos falar. Não precisamos ficar falando uns aos outros. Nós podemos pensar, meus irmãos, o que quiser. Mas existem algumas coisas que devemos falar somente a Deus. Ou, quando você tem alguém de confiança, que você pode abrir o teu coração. Porque é um perigo no falar, meus irmãos. A Bíblia é clara. Nós erramos demais quando nós falamos, eu é que o diga. Porque nós que às vezes estamos à frente, somos penalizados por aquilo que a gente fala. Porque tem que ser julgado mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que fala e com quem fala. Não são poucos no meio da igreja de Cristo que desiste da fé porque ouviu algo que não devia, da boca de quem não poderia falar. E aqui nós estamos falando de líderes, liderança, um sábio. Ele pensou isso daqui, ele quase escorregou, mas a sã consciência voltou. Ele disse, se eu falar, eu vou destruir um monte ao meu redor. Eu vou derrubar. Isso acontece demais até hoje, meus irmãos. Nós que às vezes temos a liderança, nós temos o poder da influência. O que a gente fala, a gente levanta a pessoa ou derruba a pessoa. Então, ele ficou só aqui, ó, no campo. Eu me surpreendi quando eu li isso daqui. Eu achei que ele estava falando, mas não está não. Ele só está pensando. Você sabe como é que é? As coisas que você pensa se você for falar tudo. Tem um monte que você vai derrubar. Isso aqui serve para relacionamento conjugal. Tem hora que passa, quem é casado sabe disso. Tem hora que passa os negócios na nossa cabeça, se a gente for falar, acaba o casamento. Se a gente for falar com os filhos, machuca o filho. Se os filhos forem falar para os pais, machuca os pais. Então, às vezes, pensa, fica só para você. Ou então, coloca diante de Deus. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu nem durmo. Cuidado, boquinha, com o que você vai falar. É o que o Salmo nos ensina aqui, meus irmãos. Nós podemos causar muitos danos na vida espiritual de um irmão, que pode ser decisivo para ele, ou para ela, para a irmã. O sábio aqui do Salmo disse, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar aqui deste salmo? De algumas que eu já tirei. Um salmo que choca a gente. Eu nunca tinha lido esse salmo com paciência para ver as lições aqui. A gente fica impactado. Meus irmãos, existe um perigo da apostasia. Eu concluí a carta aos Hebreus aqui com vocês, quase 2 anos expondo Hebreus. E eu sempre disse para vocês, a tônica do autor ali é o perigo de se negar a fé. O perigo de se afastar de Deus, de não crescer nesta graça e neste conhecimento. Eu ouvi uma mensagem de um teólogo considerado da nossa época, que eu achei fantástico a frase dele sobre apostasia. E ele diz assim, a apostasia nunca é imediata. Hoje você não quer orar. Amanhã não desejará ler a Bíblia. Vai relativizando ela. A seguir, você considerará a Bíblia desnecessária. E aí você vai chegar à conclusão que não vale a pena, ele diz aqui, estar na Assembleia dos Santos. Congregar, não vai querer mais. Não vai querer mais cultuar o Senhor.
E por fim, quando você der conta, você estará frio e morto na fé. É um perigo, meus irmãos, para nós isso daqui. A apostasia é uma realidade na vida da igreja. Eu sei que tem gente aqui que sabe o que é isso. Gente muito animada que chegou para o nosso meio, cantava com a gente, talvez até pregava a palavra de Deus, num dado momento disse, eu não quero mais. E foi embora. Não é que foi embora para outra igreja, não, porque se fosse embora para outra igreja, ainda estava lá servindo ao Senhor. Abandonou a fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, meus irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Meus irmãos, para quem nós devemos olhar? É ficar invejando a prosperidade dos ímpios para poder fazer análise da nossa existência nesse mundo? Não, meus irmãos, os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus, o verdadeiro israelita. Cuidado para você não ficar encantado com as coisas desse mundo. Claro, aí você vai dizer, mas pastor, eu tenho as pessoas ao meu redor, eu tenho que olhar para elas, é verdade. Então, eu te aconselho a olhar para Cristo e olhe para os servos de Cristo, ou os seguidores de Cristo, os piedosos, os crentes de verdade. Observa a vida deles e imite-os. E andam junto com eles. Talvez aqui um grande exemplo, foi isso que Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu tenho imitado a Cristo. Tira os olhos daqueles que são blasfemadores, daqueles que não têm compromisso com Cristo. Talvez essa seja uma lição, para os seus pés não resvalarem. Se aproxima de gente crente, conversa, não estou dizendo que você não possa ter amizade com gente que não é crente, mas o que eu estou dizendo é, não inveje a vida deles, a prosperidade deles. Segunda e última lição que eu posso tirar aqui, meus irmãos. Não compare o amor e a benevolência de Deus diante das situações ou circunstâncias que você vive ou enfrenta, seja ela boa ou ruim. Porque nós podemos com muita facilidade dizer, poxa vida, será que Deus é bom mesmo? Olha o que eu estou vivendo. Não compare o amor e a bondade de Deus às circunstâncias, porque elas mudam. Meus irmãos, a prova da bondade e do amor de Deus para nós está na cruz, na vida de sofrimento do nosso Salvador. Ele é o exemplo de vida para nós. Se ele sofreu, meus irmãos, por que é que eu não vou sofrer deste mundo? Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, será a virada dessa mensagem. Quando então ele entra no santuário. E aí então a visão dele muda. Fantástico, meus irmãos, a conclusão deste salmo no finalzinho aqui. Então, perceberam aqui a importância de congregar? Quem sabe a lição é essa. É aqui que você vê os irmãos. É no domingo que a gente encontra com mais frequência. É aqui que a gente vai olhar para a vida do irmão e dizer, olha, como que eu preciso ser mais santo como esse irmão ou como essa irmã? Como eu preciso me consagrar mais? Olhar para a vida e não invejar, mas você querer viver nessa comunhão dos santos. É importante, por isso o autor aos Hebreus diz, meus irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns, porque o dia se aproxima. Para que os nossos pés não se resvalam, meus irmãos. Que Deus guarde os meus e os teus pés de escorregarem. E que guarde a minha e a tua língua de falar aquilo que não presta, que não edifica, que não abençoa. Seja palavras para abençoar quem quer que seja. Aliás, até o inimigo tem que ser abençoado pela nossa boca. Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, nesse momento? Vou convidar a nossa